Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo onde nós iremos conhecer por completo toda a construção da caixa de som Sabala DR909. E quando eu digo por completo, é porque eu pretendo desmontar ela toda para poder conferir placa de funcionalidade, tamanho de ímã de alto-falante, o tamanho da bateria que ela possui. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som e bora começar desmontando ela. Aí pessoal, alto-falante principal, grave, subgrave, médio, agudo. Eu acabei dando bobeira, encostei aqui, ele amassou, mas faz parte, não vai interferir em nada na qualidade sonora dela. E aí, aqui ó, tem uma boa resistência, gostei da construção dele, firme. Vamos ver aqui, esse que eu já amassei, que se tiver que estragar, eu já estrago, que eu já estraguei. Não é muito resistente, mas tem uma certa resistência considerável frente a outros que eu já pude conhecer. Isso aqui, o pessoal fala que é domo de seda, eu não conheço assim. Pra mim é um Twitter. Quem souber a especificação e puder estar compartilhando, eu agradeço. Vamos soltar eles aqui agora pra gente poder medir. Só que antes, aqui a parte de baixo dela, era aqui que estava travado. Essa parte aqui, ó. Essas travas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Essas travas aqui, ó. Essas três travas em cada lado tava aqui nessa parte, e aí eu levantei com a espátula. Deixa eu te mostrar aqui já de uma vez que eu tava falando. Deixa eu abrir que vai ficar melhor pra você ver. Dá uma olhada. Ali é os comandos dela, ó, os botões pra você tá operando ela. Deixa eu voltar, que aí eu consigo ligar o flash, você vai ver melhor. Aí. Ali os botões que estão branco, um em cada lateral, é os que são retroiluminados. Ali como eu posso dizer que é a emenda dela e o acabamento de nylon que ela possui. Aqui no caso da parte da frente e aqui no caso da parte de trás, que ali é onde que vai a conexão. Beleza? Vou virar ela aqui agora para você ver do outro lado. Só um detalhe antes, pessoal, dá a impressão que é gigante a trava aqui, né? Pra você ver. Gostei, deu um ar robusto para ela. Deixa eu voltar ela aqui pro lugar para você ver. Dá uma olhada. Gostei da construção dela, bonita ela desse jeito. Eu gostaria de ver a construção dela assim, eu achei muito bonito. É bonita com o acabamento aqui, mas nossa, desse jeito aqui eu achei muito interessante. Deixa eu virar ela pra você te mostrar agora. Bonita mesmo. Já soltei esse acabamento ali, pessoal. Tem dois parafusos, um monte de trava. E aqui em cima tem mais um acabamento. Olha a quantidade de trava. Gostei do acabamento dela. Vamos ver se ele já levanta aqui. Levantou. Chegamos ao radiador. Aqui é só... só tirar. Beleza. Vamos ver lá dentro por enquanto. Vamos desmontar ela mais. A placa principal dela, dá uma olhada. O pessoal pediu para poder mostrar com mais especificação. Eu não sei o nome das peças, mas mostrar assim mais de perto eu consigo. O nome dela lá, DR909. Gostei, viu? Aqui o alto-falante principal, vou medir daqui a pouco. Aqui tá o do médio, uma câmara selada só para ele. Ali pro agudo, gostei. Não tá dando pra ver aqui, mas acredito que seja a mesma coisa. Isso aí. Agora, dá uma olhada no tamanho dessa bateria, pessoal. Meu Deus. Pra você ter um efeito de comparação. Olha. É praticamente um palmo só de bateria. Vamos soltar ela aqui pra gente ver melhor. Que bateria linda. Dá uma olhada a bateria na minha mão. Que, sensacional. Pesada. Pesada, meio pesada mesmo. Por aqui eu não consigo dizer quantas estão emparelhadas aqui, mas sensacional essa bateria, viu? Gostei demais. Aqui ela tá presa nos cabos aqui, eu não vou soltar, não tem necessidade, ó. Mas aqui deu pra você ver.
gostei, mas gostei com força. Precisa mais que isso não, pessoal. Dá uma olhada. Esse tamanho aqui, ó. Concorda que já é o suficiente? Poderia ser um pouco mais de fio aqui para eu poder conseguir tirar. É uma pena ser soldado. Dá uma olhada ali, ver se eu consigo te mostrar. É soldado. Na verdade aqui, pessoal, todos são soldados, ó. Aqui é soldado, aqui também, ele também. Só que tem um detalhe. Outro dia teve um comentário que eu parei para refletir e eu fui obrigado a concordar com ele, que era o seguinte: para quem vai dar manutenção, igual eu tô desmontando aqui, para mexer é ruim. Se tivesse um cabo maior, seria melhor. Mas do jeito que tá aqui, o cabo ser mais curto, é mais difícil de estar mexendo para dar manutenção. Mas vem com ferro de solda aqui, solta aqui, ó. Vou aproximar para você ver. Veio com ferro de solda aqui, soltou, ou com soprador térmico, soltou aqui, faz a manutenção. Agora, para quem não vai fazer manutenção, ser soldado não faz diferença. Até, igual a pessoa lá comentou, o seguinte: ser soldado fica mais firme do que quando é conexão. Porque a conexão, aquela conexão mais simples, que é a maioria, quando eu vejo conexão, até hoje eu não vi conexão que não seja igual, com o tempo ela pode vir a ficar folgada, soltar, dar mau contato, e aqui na solda não. A solda acaba ficando mais firme. Então, tipo, é com conector? É bom. Não é com conector, é soldado? Também é bom. Então, tipo, eu não vou mais criticar isso não, porque dessa forma que ele comentou, fui obrigado a concordar com ele que realmente tem sentido ser soldado, ser conector. Então eu já não vou criticar isso mais. Dito isso, agora eu vou te mostrar a construção dele por dentro. Deixa eu ligar o flash aqui para poder te mostrar, mas o telefone já deu bateria fraca, não vai dar para te mostrar com o flash ligado. Mas dá para você ver legal lá dentro como é a construção dele. Resfriamento aqui em cima, a construção aqui do que eu dei mole e acabei amassando ele. E aí, dá uma olhada aqui, ó. 4 ohms, 30 watts RMS. 4 ohms, 10 watts RMS. Então aqui temos 40. Repetir no outro canal, 80. Aqui, 3 ohms, 100 watts. Então dá um total de 180 watts RMS. A marca declara que ela tem 200 watts RMS de potência. E aí o que acontece? Watts RMS é potência energética. O ouvido humano não escuta potência energética. O ouvido humano escuta pressão sonora. Então pode ser que ela aqui com seus 180 watts RMS distribuído nos seus alto-falantes, com a construção que ela tem, possa ser que ela dê mais pressão sonora que uma caixa que tenha 300 watts RMS, 400 watts RMS. Porque o ouvido humano escuta SPL e não watts RMS, entendeu? Então eu te dou um conselho. Se você ainda está preocupado com watts RMS para poder estar comprando uma caixa de som, você está preocupando com uma coisa que nem precisa de você estar se preocupando. Porque o principal que você tem que se preocupar é com a pressão sonora, principalmente com o seu gosto. Se você foi lá, escutou a caixa de som e gostou, independente se ela tem 180 watts RMS, 200 watts RMS, 500 watts RMS, você gostou? Compra. Não gostou? Não compra. Não fica apegado a essa questão de watts RMS, porque isso é uma medição que importa, mas importa da seguinte forma: quando você vai construir um aparelho de som, entendeu? Aí saber a quantidade de watts RMS vai fazer diferença. Agora, quando o aparelho já é montado igual aqui, saber a quantidade não faz diferença. O que importa é o seu gosto, a pressão sonora e se vir te agradar. É isso que importa. Beleza? Fica aí a dica, não quero ofender ninguém, é só apenas a minha opinião com base em mais de 50 aparelhos que eu já testei aqui no canal. Aqui, pessoal, a construção dele. Se eu consigo te mostrar ali dentro, olha lá. Dá pra mostrar mais ou menos, o flash não entra lá dentro, mas dá pra você ter uma noção. Aqui embaixo, aqui, a parte da frente, onde eu dei bobeira e acabei amassando. Agora, esse daqui eu não vou nem medir, porque eu não faço nem ideia aqui que eu posso medir aqui. A construção do alto-falante principal, pesado, viu? Nó, pesado. Resfriamento também, ó.
Uma pena o flash não entrar lá dentro para poder conseguir te mostrar melhor, mas dá pra você ter uma noção. Gostei da construção dele, bem feito. Ele aí. Agora, bora medir esse. No meio, de um canto ao outro, 64,5. Agora aqui no alto-falante principal, pegando aqui embaixo, bem no comecinho do ferrite, até aqui em cima, levando em consideração esse risco, ó, tá dando 39 redondo. Aqui no meio, bem no resfriamento dele, de um canto ao outro, 99,3. Mas e aí, agora que eu te apresentei por completo toda a construção da caixa de som Sabala DR909, o que você achou? Gostou? Sim ou não? Agora, se você ainda quer conhecer mais detalhes da Sabala DR909, nessa playlist você vai conferir teste de potência, teste de grave, teste de subgrave, minha opinião sobre a qualidade sonora dela, sobre pontos positivos e negativos, de funcionalidades e recursos.